Nessa aula, nós vamos compreender sobre o gerenciamento de públicos no Facebook. Bom, para isso eu preciso passar por alguns conceitos que são importantes eu informar para você aqui. Então vamos lá. Qual que é o conceito de público, né? Digamos que toda vez que você leva tráfego para o seu site, esse tráfego ele vai realizar determinadas ações. E uma dessas ações é a conversão em leads. Tá? Então, a O gerenciamento de públicos dentro do Facebook permite com que você faça mapeamentos de público conforme, por exemplo, em quanto tempo esse público entrou no seu site, quais páginas eles acessaram, se ele executou algum evento, se ele virou lead. Então, cada vez que a gente pensa em público no Facebook, a gente nada mais estamos fazendo que realizar uma segmentação. Aqui, ou melhor, na próxima aula a gente vai pôr a mão na massa e criar os públicos essenciais. Tá? E por falar em público essencial, essa é um tipo de atividade que o ideal é que seja feito logo no começo, até mesmo antes de começar uma campanha no Facebook. Por quê? Porque depois que você cria os públicos, ou você estabelece os públicos, né, que serão mapeados, os segmentos de público, o Facebook já vai começar a preencher essa lista. Né? O que significa? Isso confunde algumas pessoas, né? O conceito de lista dentro do Facebook, dentro da criação de público no Facebook, ele é simplesmente o fato de toda vez que, por exemplo, alguém entrar no meu site, na página principal e não converter, eu posso criar uma lista dessas pessoas que tiveram esse comportamento. Como também posso criar uma lista que tiveram o comportamento de entrar em uma página específica ou uma landing page específica e não converter. Então eu estou criando uma lista para que depois eu consiga reimpactar essas pessoas com ações de remarketing por meio do público que está mapeado no Facebook. Indo um pouquinho adiante, qual que é a lógica da coisa? Quando a gente fala de remarketing, né? Então digamos aqui, temos a primeira imagem. Deixa eu fazer a transição aqui para a tela. Então a gente tem uma primeira imagem aqui, olha só. Esses primeiros elementos ou essas primeiras imagens aqui, elas representam as pessoas que são impactadas pelas nossas campanhas, né? A gente chama ela também de prospects. Né? Essas pessoas que forem impactadas pela campanha, elas vão acessar o nosso site. A partir do momento que ela acessa o nosso site, como a gente já instalou a tag global na página e também mapeamos a página de conversão, ou seja, o Facebook ele vai coletar dados desse perfil comportamental, não é possível que por meio desses mapeamentos de público, ou seja, dessa criação de públicos dentro do Facebook, eu consiga mapear, por exemplo, e reimpactar essas pessoas que, por exemplo, visitaram o meu site, mas saíram dele e não compraram. Então a gente pode acionar uma campanha de remarketing com uma nova comunicação, ou então levando até para uma oferta, vai depender da estratégia, tá? Bom, depois que a pessoa é reimpactada no site, eu posso criar outra lista de remarketing para pessoas que acessaram uma outra página específica. Isso me ajuda a criar um funil dentro do Pixel. Por outro lado, se a pessoa entrou no nosso site, foi traqueada aqui, ó, e fez uma compra ou se tornou lead, eu também estou mapeando essas pessoas, tá? Então, toda vez que alguém virar um lead, eu posso dizer para o Facebook que eu quero que essas pessoas que se tornaram leads sejam inseridas em uma lista. Essa lista ela é utilizada para a gente fazer remarketing. Tá? Bom, indo adiante, a gente precisa entender o seguinte: existem tipos de públicos no Facebook. Tá? Então, dentro dele, a gente tem os públicos personalizados, onde é possível personalizar o público de acordo com critérios de negócio. Como acabei de dizer, a gente pode fazer mapeamento de pessoas que converteram em um
sei lá, em um curso de Facebook Ads, por exemplo. Então eu posso aguardar, sei lá, 60 dias e reimpactar essa pessoa com outro curso de Google Ads, por exemplo, tá? Então você precisa adaptar essas informações ao contexto do seu negócio. Depois a gente tem o público semelhante. Público semelhante, como o nome sugere, são pessoas semelhantes a, por exemplo, as pessoas que se converteram, ou semelhantes a uma lista de leads que eu tenho aqui dentro da minha empresa. Tá? Então, quando a gente ou a gente configura um público semelhante, a gente consegue fazer isso enviando uma lista e também utilizando os semelhantes às pessoas que converteram. Tá? E depois o terceiro tipo de público é o tipo de público que é salvo. Então a gente vai lá, na aula prática a gente vai ver isso. A gente vai lá no Facebook, a gente define um determinado critério, perfil de público, e a gente salva esse público, ele fica salvo dentro dos públicos do Facebook, tá? Dentro da área de públicos, tá? E a partir do momento que eu salvo esse público, eu posso depois, que eu estiver criando a minha campanha, utilizar esse público para usar como segmentação do meu anúncio, por exemplo, ou do grupo de anúncio. Bom, a questão da temperatura do lead é muito importante porque reflete o funil de conversão, tá? Geralmente, um lead de 30 dias ele é considerado quente, dependendo do negócio, dependendo do serviço, tá? Se eu for falar de ramo imobiliário, a gente sabe que quando a pessoa está numa tomada final de decisão de compra para bater um martelo, por exemplo, na compra de um apartamento, isso pode levar de 3 a 6 meses. Tá? Então, perceba como a temperatura do lead vai variar de acordo com o seu negócio. Mas, de um modo geral, a gente pode considerar que um público quente é um público que acessou nosso site, por exemplo, mas não converteu. Ele está quente porque ele entrou em contato com a gente. Então, são aquelas pessoas que conhecem o produto, tá? Sabem da qualidade ou já compraram, tá? Dependendo do caso, claro. Depois a gente tem um público morno, geralmente 60 dias. Pessoas que já ouviram falar sobre um produto, ou já acessou o nosso site, mas já faz tempo que entrou nele e não converteu em nada. Então existe uma lembrança de marca para essa pessoa. De repente, quando ela acessou a nossa página de venda, ela não estava no momento de compra dela. E o público frio, geralmente, são públicos com mais de 90 dias. E aí, nesse caso, a gente usa estratégias de aquecimento, de engajamento dentro do Facebook. Enviando conteúdo, enviando novos vídeos, enviando novos anúncios para reaquecer essa pessoa e tentar trazê-la para o funil novamente. Tá? Bom, quais são os públicos, então, que a gente precisa criar como base? Esses públicos são essenciais tanto para a campanha de Facebook quanto para a campanha de Google. A gente tem o público de lista, que são lista de clientes, ou leads que compraram determinado produto, ou entraram em contato com a gente vai, né, coletando essas informações, esses leads, nome, e-mail, telefone, e isso me permite criar um público no Facebook com base em uma lista de contatos, tá? Depois a gente tem públicos de site, então, por exemplo, todas as pessoas que acessaram o meu site. Tá? Então, isso é um tipo de público, mas eu também posso definir sim, todas as pessoas que acessaram o meu site e também uma segunda página. Digamos que o processo de compra seja de 3 páginas. Então, suponhamos assim, existe o produto, depois tem uma página de checkout e tem uma página de passar o cartão de crédito. Então, eu posso dizer assim, as pessoas que entraram na página de oferta, depois entrou no checkout, mas não converteram, eu quero criar um público desse para depois fazer remarketing com elas. Tá? A gente também tem público social, então a gente pode definir que pessoas que se engajaram com determinadas contas, tanto do Facebook quanto do Google, também sejam reimpactadas, ou seja, impactadas com o nosso material publicitário, com a nossa campanha. E de vídeo, caso você tenha uma estratégia de vídeo, isso é possível fazer tanto no Facebook Ads quanto também no Google, tá?
Mas basicamente são pessoas que interagiram com algum vídeo nosso nos nossos canais sociais. Eu vou até fazer uma alteração aqui, que são nos nossos canais sociais, Facebook e Instagram. A gente vai ver isso na prática e vai ficar bastante claro para você, tá? Perfeito. Voltando então para nosso slide. Sobre públicos no Facebook, esses são conceitos base que você precisa entender. E a partir desse entendimento agora, na próxima aula, a gente vai falar sobre criação de públicos na prática. Então, eu vou criar todos esses públicos que eu acabei de apresentar aqui para você, um a um, para que você entenda como que na prática a gente utiliza isso dentro da nossa conta do Facebook Ads. Então, eu aguardo você na próxima aula.